Estamos iniciando ou estamos dando sequência a uma série de pregações na visão que Deus tem colocado ao nosso pastor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, pelas férias que ele está descansando e pela oportunidade de poder estarmos aqui fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração, falar sobre a grandeza de Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, orar pelo país, orar pelo mundo e agradecer a Deus por todos aqueles que conseguiram passar, enfrentar, tiveram um problema com a Covid e venceram, por aqueles que perderam algum ente querido, que Deus esteja confortando os corações. Nós somos sensíveis à dor de cada um dos irmãos, cada um dos brasileiros que estão enfrentando esse momento tão difícil. Mas creia que Deus sabe o que faz e está no controle de toda a situação. Oremos. Soberano Deus e Pai eterno, no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor. Colocamos a nossa vida, ó Deus, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos perdoe dos nossos pecados cometidos por palavras, gestos e pensamentos, todos aqueles pecados por ação, por omissão, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, e eu creio, ó Deus, que o Senhor na sua palavra diz: aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para lhe perdoar dos pecados e lhe purificar de toda injustiça. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem propósito nesta noite, nessa série de pregações que vão seguir, ó Deus, sabendo que todos nós, ó Deus, somos improváveis, que o Senhor nos chamou apesar de nós, que nós não temos nada de nós mesmos, que tudo vem do Senhor, que nós precisamos somente colocar a nossa vida a serviço do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão neste momento lotando o leito dos hospitais pela Covid, aqueles que têm outras comorbidades, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando e usando a sua mão de cura, ó Deus, para aqueles que o Senhor, ó Deus, já tem determinado. Abençoa, Senhor, ó Deus, todos os cientistas que se debruçaram para que nós pudéssemos hoje ter a vacina já aprovada. É uma luz que se acende, é uma esperança que temos, ó Deus, de passar por esse problema tão difícil. Agradecemos ao Senhor, porque sem o Senhor nada disso estaria acontecendo. Abençoa, Senhor, o nosso culto dessa noite. Abençoa a sua palavra e fala aos nossos corações. Coloca a sua mão de poder sobre a vida do irmão Cristiano, que aqui está, sobre a vida do pastor Robes, sobre a minha vida, ó Deus, e seja tudo feito para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos entendimento no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como eu disse, é um pouco estranho a gente que está acostumado antes da pregação, antes de subir ao púlpito, está dentro daquele louvor ao vivo, o calor, aquela preparação. É um pouco estranho, mas Deus é maravilhoso e está nos dando a oportunidade de criar novas formas e vencer esse tempo tão difícil. Nós estamos numa série de pregações que foi chamada de Os Improváveis, e hoje nós vamos falar sobre Abrão e Saraí, ou Abraão e Sara. Mas antes de começar, eu quero trazer 3 versículos da palavra de Deus, 3 textos da palavra de Deus, que vão ser fundamentais para que nós possamos compreender o que nós queremos dizer quando dizemos que somos improváveis, que nós de nós mesmos não temos
capacidade para fazer se não for a misericórdia de Deus. As impossibilidades tornam-nos improváveis, porque nós não temos condições. O primeiro texto está lá em 1 Samuel 16, verso 7, quando Samuel vai ungir a Davi. Deus diz assim para ele: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê muito além. Um outro trecho, Jesus, em João 15, 16, diz assim: olha, não foi vocês que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, e eu nomeei vocês para que vocês vão e deem frutos e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Não foram vocês, não foi você quem o escolheu, Ele escolheu você. Depois, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz assim: Deus parece que é estranho nas suas escolhas. Ele diz assim: olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O Senhor não divide a sua glória. Esses três textos vão ser fundamentais para que nós possamos compreender quando nós dissemos que somos improváveis. Quem são os improváveis? Os improváveis são todos aqueles que foram chamados para a obra de Deus. Todos humanos, todos cheios de defeitos, todos pecadores, mas o Senhor quis que os preparar para uma grande obra. E nessa série de pregação, nós vamos estar falando sobre os improváveis, quando Deus, através das suas escolhas, que aos nossos olhos parecem estranhas, Deus demonstra a sua soberania. Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus nos escolheu apesar de nós? Apesar de nossos defeitos, apesar de nossas fraquezas e apesar das nossas imperfeições. Deus quer mostrar que tudo depende dele. Apesar de você, dos seus defeitos, das suas mazelas, apesar de nós, apesar de mim, Ele tem planos. Ele tem planos para a minha vida. Ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos para todos. E esses planos jamais serão frustrados. Não importa a situação. Podemos estar pensando como será daqui a pouco. Pensando como será o amanhã. Seu problema aparentemente não tem solução. Há dias em que é preferível nem acordar. Não sabemos o que fazer. Como orar. Ou por onde começar. Nessa pregação de hoje nós vamos ver que confiar no Senhor é a solução. Confie em Deus. Confie no Deus que te tirou do Egito. Confie no Deus que tem promessas para a sua vida. Ele quer você forte e corajoso. O texto base da nossa pregação, vamos falar de Abraão. Certamente nós vamos nos concentrar. Vamos pegar o texto de Gênesis 15, de 1 a 6. Mas nós vamos falar sobre a vida de Abraão, alguns acontecimentos que mostram que Deus não está olhando para as minhas impossibilidades. Deus não está olhando para as minhas fraquezas. Quando Deus te escolheu, Ele não quis saber da sua capacidade, porque é Ele quem faz em nós o acontecer.
Gênesis 15, do 1 ao 6, a palavra do Senhor diz assim: depois destas coisas, essas coisas nós vamos ver daqui a pouco. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abraão: eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. E então levou Abraão para fora e disse-lhe: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Quero frisar o que Abraão respondeu. Creu ele no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. A escolha de Abraão, a escolha de Abrão, a escolha de Saraí, numa primeira vista, tem isso que nós chamamos de impossibilidades. Impossibilidades, logicamente, aos olhos humanos. O que faz de Abrão e de Saraí improváveis parece até loucura. Eu tive a oportunidade de fazer uma pregação há um tempo atrás, e eu falava das escolhas de Deus. Deus, quando escolhe Moisés, Moisés diz assim: eu não sei nem falar. Deus, quando escolhe Isaías, Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Deus escolheu Jeremias, ele diz: eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar. Parece que Deus, quando Deus escolhe o anjo do Senhor, aparece para Gideão, Gideão fala assim: a minha família é a menor, eu estou aqui tentando salvar um pouquinho do trigo. Parece que Deus faz escolhas estranhas e que são improváveis aos nossos olhos. O que fazia com que a gente pudesse pensar que Abraão e Sara não seriam as pessoas ideais para essa função na obra de Deus? Gênesis 11, 30, a palavra de Deus termina a geração de Abraão, e a última frase lá diz assim: Saraí foi estéril e não tinha filhos. E Deus aparece para Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão de como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã. Por que nós pensamos na impossibilidade ou nos improváveis desse chamado? Primeiro, a esterilidade de Sara. Como uma pessoa estéril, aos olhos humanos, ia ter um filho, e desse filho ia sair uma grande nação, como as estrelas do mar e a areia da praia e as estrelas do céu. A idade deles e a humanidade deles, tudo isso eram impossibilidades.
Mas nós não podemos esquecer que quem está prometendo é poderoso para cumprir aquilo que promete. Por isso eu olho para você agora, e eu não sei como que você está, como será o seu amanhã, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus encontra com Abraão, faz-lhe promessas. Abraão, a Bíblia narra que tinha 75 anos. Isso me mostra que não tem idade para ser abençoado. Deus é Deus de todas as coisas. Só é preciso permanecer no seu chamado para tomar posse da bênção. A Bíblia narra no verso 12, no capítulo 12, a partir do verso 10, que Abraão sai do propósito de Deus, desce até o Egito, e ali tem algumas consequências, e ele é obrigado a mentir que Sara é sua irmã. Temos que considerar em nossos corações todas essas coisas, todas essas impossibilidades que fazia de Abraão e de Saraí improváveis. Você é o improvável. Deus não nos chama por mérito. Nós somos improváveis. Nós não somos nós. Não está em nós. É Deus quem faz a diferença. Por isso, não se preocupe. Se Deus te fez promessa, creia que as promessas serão cumpridas na sua vida. Quero destacar com os irmãos alguns aspectos que marcaram a trajetória de Abraão, que são de extrema importância para nós considerarmos como filho de Deus e descendência de Abraão. Primeira coisa, era difícil imaginar uma nação sair de uma pessoa de mais de 75 anos e de uma mulher estéril. Ao longo da palavra de Deus, nós vemos que a esterilidade, ela foi usada por Deus em diversas ocasiões para mostrar o seu poder. Deus é o dono da vida. É Ele. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Todas as impossibilidades caem por terra. Todas as impossibilidades caem por terra diante da vontade de Deus. Quer ver só? Gênesis 17, de 1 a 7. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Ele já tinha 75 quando foi chamado. Deus fez promessa e essa promessa vai se cumprir agora. 99 anos. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O Senhor se revela a Abraão assim, com o grande, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E porém a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te
para ser por ti de Deus e a tua descendência depois de ti. Todas as impossibilidades, idade, humanidade, esterilidade, fraqueza, tudo caiu por terra, porque quem estava prometendo é Deus. Eu sou o improvável, você é o improvável, mas se Deus te chamou, creia que Ele vai fazer o melhor através da sua vida. Louvado seja Deus. Segunda coisa que nós podemos perceber aqui na trajetória de Abraão, nesse relacionamento de Abraão com Deus. Abraão era um adorador por excelência. Graças a Deus, irmãos, que algumas pessoas que são chamados, às vezes até assim, inocentemente, se tornam verdadeiros adoradores. O Senhor apareceu a Abraão, Gênesis 12, 7, e Abraão disse, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. O Senhor mandou ele para Canaã, ele chegou lá, o Senhor apareceu para ele e disse: olha, essa terra será dada a você e a sua descendência. Primeira providência de Abraão: edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A primeira providência tomada foi procurar um local e se ajoelhar diante de Deus, se prostrar diante dele e agradecer. A um coração agradecido, o Senhor não rejeita. Moveu-se dali, foi para o outro lado da terra. Chegou lá na divisa do outro lado da terra. O que fez Abraão? Gênesis 12, 8. Edificou um altar para adorar a Deus. Depois volta Abraão ao altar que ele tinha feito. E ali invoca o nome do Senhor. Retornou ao altar que tinha feito e adorou ao Senhor. Essas passagens mostram que Abraão creu no Senhor. Isso foi imputado por justiça, mas Abraão foi um homem de coração de adorador. Ele adorava o Senhor. Ele sabia de onde vinha a força. Ele sabia de onde vinha a graça. Ele sabia de onde vinha a bênção e tinha responsabilidade com o que o Senhor falava com ele. Abraão mudou as suas tendas, habitou no carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom. E o que ele fez? Gênesis 13, 18. Também edificou ali um altar ao Senhor. Eu vendo Abraão edificando o altar, vendo os patriarcas edificando o altar para adoração a Deus, eu me lembrei daquele louvor que nós cantava: vem Espírito de Deus, porque o meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Nós precisamos ter um coração de adorador, assim como Abraão, para que nós possamos tomar posse das promessas. A minha situação é difícil, a sua situação pode ser difícil, você pode estar numa situação maravilhosa, mas seja sempre um adorador, em espírito e em verdade, porque é nada menos do que isso que Deus espera de mim e de você. Todas essas passagens, elas mostram o sentido de ter um lugar especial para invocar, para adorar o nome do Senhor. Sejamos verdadeiros adoradores, para permanecer no centro da vontade de Deus. Que nós possamos dizer, você aí em casa, você que acompanha esse culto pela internet, pelas redes sociais, que você possa dizer assim: o meu coração é um verdadeiro altar.
Terceiro item que eu quero ressaltar é que não importa a situação, não importa as impossibilidades, quando Deus tem planos, os planos de Deus vão se cumprir. Quando Isabel encontra Maria, o anjo disse para Maria: olha, sua prima vai chegar aí e já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque não há impossíveis para Deus. Não importa a situação, não importa as impossibilidades, Deus tem planos. Levante os olhos, confie em Deus. Deus disse a Abraão depois que Ló se apartou dele. Quando Ló se apartou de Abraão, Ló escolheu as planícies, escolheu os melhores lugares. E era compreensível que Abraão ficasse triste, que Abraão ficasse preocupado, porque ele ficou com as zonas, com as áreas mais desérticas, mais áridas, que ele ia ter muito mais trabalho. E aí ele se separa, depois que Ló foi, se concretizou essa separação. Deus diz para ele assim: olha, aleluia, levanta os olhos. Olha, desde onde você está, para o lado do norte, para o lado do sul, para o lado do oriente, para o lado do ocidente. E Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu para a porta da tenda e ao seu encontro, inclinou-se. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Era um momento que Deus olhava e Abraão sentia que as coisas estavam ruins. Ele levanta os olhos, vê toda aquela planície, vê toda aquela terra, mas no meio da terra, olhando para o monte, ele vê os 3 estranhos em pé. Deus aparece a Abraão e dá a ele a certeza: é a minha aliança contigo, será pai de muita nação. Disse mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não se chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de te abençoar, aleluia, e te darei um filho, e abençoarei, e será a mãe de muitas nações. Reis, povos sairão dela. Gênesis 17, 15 a 16. Se eu olhasse para o deserto, vou ter muito trabalho, vou ter uma grande dificuldade, é só deserto à minha frente. Aleluia. Mas com os olhos espirituais eu vejo o anjo do Senhor para te animar, para dizer para você assim: olha, não é isso que você está vendo que importa, o que importa é o que eu vou fazer na sua vida. O que importa é que eu vou transformar a sua história. Caiu sobre Abraão, Abraão caiu sobre o seu rosto, riu-se e disse no seu coração: como a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara na idade de 99 anos? Na observação de Abraão, cabe observar que o nosso tempo, a nossa idade, o nosso calendário não tem nada a ver com o cronos de Deus. Uma coisa é certa: as promessas de Deus sempre se cumpriram na vida dos patriarcas. Uma coisa é certa: as promessas de Deus sempre se cumpriram na vida daqueles que foram chamados, e que creram, e que adoraram, e que permaneceram. E as promessas de Deus vão se cumprir na vida de cada um de vocês.
de cada um de nós. Nossa ênfase aqui é para que sejamos certos de que somos improváveis. Porém, foi Deus que nos chamou. A minha força é nada. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vejo, mas Ele vê. Eu não curo, mas Ele cura. Eu não salvo, mas Ele salva. E neste momento, Ele quer salvar você. Abraão é um exemplo de fé, é o pai da fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família é abençoada pela bênção de Abraão. Aos olhos humanos, o próprio Abraão dizia: como é possível um homem com 100 anos ser pai? Como é possível uma mulher com 100 anos ser mãe? E como é possível, a partir daí, surgir uma grande nação? Eu sou filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Para terminar, Deus sempre esteve, estará agindo na sua história. Deus sempre esteve e sempre estará agindo na minha e na sua história. Quando Abraão diz assim: poderá um homem de 100 anos ser pai? Deus diz a Abraão assim: olha, eu sou, aleluia, o grande eu sou se revelando mais uma vez aqui. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti a terra, esta terra para herdá-la. Aqui cabe um parênteses, porque quando Deus fala com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão está em Harã. Antes de chegar a Harã, Abraão habitava em Ur dos Caldeus com o seu pai. O irmão do seu pai morreu. O pai de Abraão, segundo a tradição, era idólatra. Abraão está junto. O pai de Abraão assume a família de Ló, que era família do seu irmão. Sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, param em Harã. Harã, Tera, o pai de Abraão, morre, fica ali um tempo, morre, e aí Deus fala com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E por isso Ló foi com ele, porque o pai de Abraão já havia assumido Ló e a sua família. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus está dizendo assim: olha, seu pai não saiu de Ur dos Caldeus, não deixou aquela terra lá por um acaso. Eu estava dirigindo a sua história. Eu tirei você de Ur dos Caldeus. Você parou em Harã, ficou ali um tempo, e eu te dei a ordem: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E disse-lhe o Senhor. Ele pergunta para o Senhor: nós temos que ter esse espírito de ter a certeza de Deus. Como saberei que hei de herdá-la? E disse Deus: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes, partiu no meio, pôs cada parte deles em frente à outra, mas não as partiu. As aves ele não partiu, deixou inteira. E enquanto ele preparava esse altar, as aves do céu procuravam atacar esse altar que ele estava preparando,
E aqui me ocorre uma coisa: toda vez que você vai fazer algo para o Senhor, essas aves começam a te trazer problemas. Então você tem que enxotá-las e seguir em frente no seu propósito para que Deus te abençoe. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus, o condutor da história, mostra que ele estava conduzindo a vida de Abraão até esse momento, e também dá uma visão, revela a Abraão o cativeiro no Egito. O povo que ia ficar peregrino no Egito 400 anos. Quando Deus levantaria Moisés, um dos próximos improváveis, certamente, que virá nas próximas pregações, que tem um monte de empecilhos que seria levantado para libertar o povo. Deus dizia assim: olha, Abraão queria já habitar ali, queria já destruir os amorreus. Eu chamo aqui a atenção para uma coisa: a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Abraão queria já tomar posse, mas Deus diz assim: olha, dá um tempo, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, eu vou esperar, vou dar a oportunidade desse povo se arrepender. 400 anos a nação ficou, até que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Gênesis 15, 7 a 16. Deus, pense bem, Deus chamou você, você sente que você poderia ser uma bênção? Pensa que sua imperfeição, sua fraqueza, sua falta de recursos te tornam incapaz? Seja você quem for, esteja você onde estiver, você é um improvável, mas se Deus te chamou, se Deus te escolheu, você vai ser bênção. E você que liderava os grupos, senhoras, música, homens, jovens, adolescentes, crianças, missões, o que aconteceu com o seu chamado? Não é você quem vai fazer. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi você. João 15, 16. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, olha, Senhor, para essas pessoas que estão conectadas nessa hora. Esse é um chamado, é um alerta do Senhor, ó Deus, para que eu não fique dando desculpas das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, da minha falta de tempo, da minha imperfeição.
Esteja você onde estiver, você é um improvável, mas Deus quer você na obra dele. Você pode ir para o artesanato, você pode ir para a música, você pode ir para o estacionamento, você pode ir para a diretoria, você pode ir para missões, você tem condições, porque não é você que vai fazer, é Deus que faz tudo em todos. Que somos improváveis, é verdade, mas o Deus que nos chamou é o Deus Todo-Poderoso, que se revelou a Abraão e que disse: eu sou o Senhor, foi eu que te tirei de Ur dos Caldeus, foi eu que te chamei, sou eu quem vai fazer, você será uma bênção. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Senhor, que o Senhor possa encontrar abrigo, abertura no meu coração. Muita gente que está nos ouvindo nesse instante está cocheando se volta ou se não volta, se aceita ou se não aceita, se faz ou se deixa de fazer. Coloque a mão no arado e não olhe mais para trás, e você vai ver grandes coisas acontecerem. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo esse culto. Abençoe a vida de cada irmão que está agora sendo abençoado, tocado pelo Teu Espírito Santo. Que eu possa, Senhor, ser melhor a cada dia. Que a Tua graça me alcance, que a Sua graça nos alcance e que nós possamos, ó Deus, fazer sempre o melhor e que a Sua boa, perfeita e agradável vontade possa se realizar na nossa vida, hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus agradecemos e que Deus abençoe a cada um nessa hora. Amém?